Olá pessoal do sétimo ano, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula. Nós estamos na terceira semana de aulas remotas, hoje com o assunto de expressões numéricas com números inteiros. É muito importante você estar assistindo essa videoaula com o seu livro de matemática e com o seu caderno para que você possa estar fazendo as anotações e você poder tirar suas dúvidas nas aulas seguintes. No YouTube você vai encontrar diversas aulas com o assunto expressões numéricas, mas ela foi preparada para você e como base no seu material. Estou aqui com o sumário do livro do sétimo ano, onde você pode acompanhar comigo, você deve acompanhar. Então, nesse sumário do sétimo ano, nós vamos aqui recordar o que nós já vimos nas 2 semanas anteriores. No dia 1º, na nossa primeira semana de aula remota, nós tivemos a oportunidade de revisar todo o conteúdo do capítulo de maneira breve, introdutória, mas nós falamos sobre as operações de adição com números inteiros na página 23 e as operações de adição na página 26. E na aula passada, no dia 8, nós revisamos 3 operações. As operações de multiplicação, que está na página 30 do seu livro, a operação de divisão, na página 32, e a operação de potenciação, na página 33. Pois bem, essas 5 operações, elas estarão inseridas no assunto de hoje, expressões numéricas com números inteiros, na página 36. Na última aula, eu até deixei um desafio dentro desse assunto, que é o assunto novo, e você vai ter a oportunidade de perceber se você fez um bom percentual de acerto ou se você teve dificuldade nesse assunto. Como eu disse, você vai encontrar diversas aulas no YouTube prontas com esse assunto, mas essa aula de hoje ela é focada no seu material e no final dessa videoaula nós vamos direcionar a atividade correspondente ao assunto expressões numéricas dos números inteiros com o seu livro, tá? Na página 36 que estará a atividade. Reforçando mais uma vez a ideia, se você tiver dificuldade em alguma das 5 operações, nas operações de multiplicação, divisão e potenciação, assista novamente o vídeo da aula anterior, que foi postado no grupo de vocês. E antes de entrar em expressões numéricas com números inteiros, eu vou revisar as 2 primeiras operações, para você ter atenção naquele jogo de sinal que vai ser muito necessário para nós resolvermos os problemas da aula de hoje. Então, você está acostumado, você já viu no 6º ano, expressões numéricas, só que eram com números naturais e não números inteiros. Então, a ideia de elemento de associação, que são os parênteses, os colchetes e as chaves, vocês já conhecem. Além de conhecermos a ideia dos elementos de associação, que são os parênteses, os colchetes e as chaves, nós vamos recordar que há uma ordem para que eles sejam resolvidos. Então, nós efetuamos primeiro, olha só, primeiro as operações que estiverem dentro dos parênteses. Depois, nós devemos resolver as operações que estiverem dentro dos colchetes. E por último, as operações que estiverem dentro das chaves. As operações também têm uma ordem a se seguir, ou seja, as 5 operações que nós já estudamos, elas são dispostas em 3 ordens. E a primeira é resolver as operações de potenciação. Depois, quando não tiver mais nenhuma potenciação, ou a expressão numérica não ter uma potenciação, você vai resolver o quê? Você vai resolver as operações de multiplicação e divisão, na ordem em que aparecer. Se aparecer primeiro a multiplicação, você resolva. Se for a divisão primeiro, você deve resolver. E por último, as operações de adição,
e subtração, também na ordem que aparecer. Ok, pessoal, então antes de resolver aqui o item A do exemplo, eu queria que você acompanhasse comigo aqui para recordar as regrinhas de adição e subtração entre números inteiros. Então acompanha comigo. Mais 2 mais 3. Essa é a operação simples porque você já deve ter feito isso no sexto ano. Eu tenho, na verdade, operações entre números naturais. Mas aproveitando uma regra aqui, que ele também são números inteiros, eu tenho uma adição entre dois números com sinais iguais. A regra diz para eu conservar o sinal e adicionar. 2 mais 3, 5. E se eu tivesse aqui menos 2, menos 3? Pois bem, eu tenho também uma adição entre números com sinais iguais, só que ambos são negativos. E eu vou conservar o sinal, que é menos, e somar 2 mais 3, 5. Então, você percebe que quando eu tenho adição entre números com sinais iguais, não importa se são positivos ou se são negativos, a regra é conservar o sinal e adicionar. Agora, se eu tivesse menos 2 mais 3, olha só, agora eu tenho uma adição entre números com sinais diferentes. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou conservar o sinal do maior em módulo, que o maior em módulo é o 3, então o sinal dele é mais. E eu vou pegar o maior menos o menor. 3 menos 2, que é igual a 1. Ou seja, menos 2 mais 3 é igual a mais 1. E se eu tivesse mais 2 menos 3? O contrário. Eu também tenho uma adição entre números com sinais diferentes. Eu vou conservar o sinal do maior em módulo, que no caso é o 3, e o sinal dele é menos. Então eu vou pegar o maior menos o menor. 3 menos 2, que vai dar igual a 1, ou seja, menos 1. Para quem ficou com dúvida, o sinal do maior em módulo é porque o menos 3 em módulo ele é maior do que o mais 2, tá? Ou seja, menos 3 em módulo é igual a 3. A regrinha diz o que? Quando eu tenho adição entre números com sinais diferentes, eu conservo o sinal do maior e eu subtraio. Então você tem esses exemplos para você poder anotar, poder assistir de novo e poder tirar dúvida para resolver as questões que seguem. Então nós vamos resolver aqui o exemplo da letra A, que eu tenho aqui dentro do parênteses exatamente essa ideia aqui, ó. Eu tenho uma adição entre números com sinais diferentes. Como eu tenho vários negativos, eu vou adicionar eles, ó. Eu vou adicionar menos 3, menos 1 e menos 7. Então você vai selecionar todos os negativos e vai somar. São todos com o mesmo sinal, eu conservo. 3 mais 1, 4, 4 mais 7, 11. Se eu tivesse vários positivos, eu também iria adicionar. Só que eu só tenho 9, então mais 9. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar menos 11 mais 9, que está entre parênteses, e elevar ao quadrado. Eu vou resolver esse parêntese aqui agora, olhando para essas regrinhas aqui, ó. Eu vou conservar, são adição entre números com sinais diferentes. Essa regra aqui, ó. Eu vou conservar o sinal do maior, que no caso é o 11. Deixa eu apagar aqui esse 1. Vou conservar o sinal do maior e vou subtrair o maior, 11, pelo menor. 11 menos 9 é 2. Então, dentro do parêntese, deu menos 2. E agora nós voltamos à operação de potenciação, que foi o assunto da aula passada. Eu tenho o que aqui? Eu tenho uma base negativa elevada a um expoente par. Se você quiser fazer a distribuição aqui, ó, menos 2 vezes menos 2, você pode. Como também você pode lembrar da regra. Quando eu tenho uma base negativa elevada a um expoente par, o resultado dá positivo. Mas se eu quiser fazer o joguinho de sinal, menos com menos, também vai dar mais. Ou seja, 2 vezes 2, 4. Não importa o método que você vai resolver, o resultado do item A é igual a mais 4.
Ok, pessoal, agora nós vamos resolver o item B. E o item B ele tem a ideia aqui de jogo de sinais, tá? E o jogo de sinais na multiplicação e divisão foi postado no vídeo da aula passada, então você assista o assunto da aula passada novamente, se você ficou com dúvida, para poder resolver os exemplos seguintes, as questões propostas referente a expressões numéricas com números inteiros. Então nós temos que fazer o que aqui, pessoal? Eu tenho que eliminar esses parênteses aqui, ó, que está dentro do colchetes. Então eu vou repetir, esse parêntese que está fora, que no caso é menos 2, entre parênteses, aí eu vou aqui, ó, abre colchetes, repete o menos 3. O que eu tenho aqui agora? Eu tenho aqui um jogo de sinais, ó, menos fora do parêntese e menos dentro do parêntese. Então, multiplicação ou divisão entre números com sinais iguais, o resultado é positivo. Então, vai dar mais 2. Não era nem necessário colocar esse parêntese, tá? Mas para a questão de organização, coloquei o parêntese aqui para você. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou repetir esse menos 2 que está do lado de fora. E agora sim, eu tenho que eliminar esses parênteses aqui, deixar um número só dentro desses colchetes. E eu tenho aqui o que? Eu tenho uma adição entre números com sinais diferentes. Eu tenho menos 3 mais 2. Olha só. Inclusive foi feito os exemplos em cima desses dois números. Então eu tenho uma adição entre números com sinais diferentes. O que eu faço agora? Eu conservo o sinal do maior em módulo, que no caso é menos, que é o sinal do 3. E eu vou pegar o maior e subtrair pelo menor. 3 menos 2, 1. Então aqui dentro do colchetes ficou menos 1. E para concluir a resolução dessa expressão numérica, eu tenho uma multiplicação de menos 2 e menos 1. Multiplicação entre números com sinais iguais, o resultado é positivo. Então, menos com menos vai dar mais. E 2 vezes 1 vai dar 2. Então, a resolução do item B tem como resposta mais 2. Ok, então nós chegamos agora no item C. E o item C aqui apresenta uma potenciação aqui, ó, menos 5 ao quadrado. Então, obedecendo as regras das expressões numéricas, eu vou repetir aqui o 6 dividido por mais 2. Aí agora eu vou chegar ao quê? Eu vou chegar nessa potenciação. Então eu repito aqui o sinal de mais, vou conservar e vou fazer aqui a potenciação, menos 5 ao quadrado. Se você ficou com dúvida, faça no cantinho, menos 5 ao quadrado. Eu tenho o que? Eu tenho uma potenciação com a base negativa, mas o expoente é par. Então o resultado vai dar positivo, 25 positivo, mais 25. Então eu coloco aqui, dentro do parênteses, se você quiser, mais 25. Mais 25. Vezes menos 4. Ok? Agora nós não temos mais nenhuma operação de potenciação. Eu tenho divisão aqui entre os dois, entre o 6 e o 2, e eu tenho uma multiplicação aqui. Ou seja, eu tenho essa adição, ela vai ser feita por último, quando não tiver mais nenhuma divisão e nenhuma potenciação. Então eu posso resolver as duas, porque a regra diz que resolver a divisão ou a multiplicação na ordem que aparece. Então eu vou dividir aqui 6 dividido por mais 2, ou seja, o 6 ele é positivo, ele não aparece aqui, mas quando o número ele não tem sinal, nós entendemos que ele é positivo, nós vemos o sinal pelos olhos da fé. Então, eu tenho uma divisão entre dois números com sinais iguais, ó, mais com mais vai dar mais. 6 dividido por 2 vai dar 3. Aí você vem e conserva aqui esse sinal de mais aqui, ó, que está entre as duas operações, e você agora vai resolver a seguinte multiplicação. Mais 25 vezes menos 4. Eu tenho uma multiplicação entre números com sinais diferentes. Mais com menos. Ou seja, vai dar menos. E quanto é que é 25 vezes 4? É 100. Então, nós temos, para resolver, mais 3 mais menos 100. Olha só, eu tenho que fazer o jogo de sinal entre esses dois sinais aqui, ó, tá? Aquele joguinho de sinais. Então, eu vou repetir o mais 3. Aí eu faço o jogo de sinal de mais
Opa, mais com menos, vai dar menos, sinais diferentes, menos 100. Agora eu tenho uma adição entre números com sinais diferentes. Pela regrinha que nós já revisamos, eu vou conservar o sinal do maior em módulo, que no caso é menos, por causa do 100, e vou pegar o maior menos o menor, 100 menos 3. Temos como resposta 97. Então a resposta do item C dos exemplos é menos 97. Ok, para concluir os exemplos da nossa aula de hoje, nós temos agora a letra D, uma expressão numérica assim, bem razoável. Então nós temos aqui toda uma expressão numérica dentro de umas chaves e no final está sendo elevada ao quadrado. Então você, com toda a calma, toda a paciência do mundo, você vem e repete, abre chaves, abre parênteses, menos 1, mais, abre colchetes, aí você vem e repete o menos 6, e agora eu vou repetir o sinal de menos, e vou eliminar esse parênteses aqui, ó. Eu tenho o que? Eu tenho menos 3 mais 5. Posso com calma aqui, ó, menos 3 mais 5. Eu tenho uma adição entre números com sinais diferentes. Conservo o sinal do maior, que é mais, e subtrai 5 menos 3, 2. Então, dentro do parêntese ficou mais 2. E você vai fechar colchetes, vai repetir toda a expressão numérica. Opa, deixa eu apagar esse sinal de menos aqui e escrever corretamente. Você vai escrever toda a expressão numérica, com toda a calma do mundo. E vamos agora para mais uma linha de resolução. Perdão. Então, o que eu vou fazer agora aqui? Eu tenho que chegar aqui nessa expressão aqui, ó, nessa multiplicação. E eu tenho que eliminar esse colchetes aqui, ó, tudo que está dentro dele. Então, eu vou aqui, ó, abre chaves, menos 1, com toda a calma do mundo. Abre colchetes. Se eu quisesse fazer de uma vez, eu poderia fazer, mas eu posso confundir alguns de vocês, então eu vou aqui, ó, repetir o sinal, repetir o menos 6, aí agora sim eu faço o jogo de sinal, ó. Menos com mais, que vai dar menos 2, e fecha colchetes, e multiplica menos 1, vai repetir toda a expressão numérica. E agora com muita calma aqui, não precisa ter pressa, repete novamente até chegar aqui, nesse colchetes aqui, quando resolver ele, que eu vou multiplicar por menos 1. Então vai ficar o que dentro desse colchetes? Tenho menos 2, menos 6. Olha só, eu tenho uma adição entre números com sinais iguais. Fazer aqui no cantinho, menos 6 e menos 2. Pela regrinha, a gente conserva o sinal e adiciona, que vai dar menos 8. Então, dentro do colchetes ficou menos 8, que multiplica, abre parênteses, menos 1, e fecha chaves e eleva ao quadrado. Agora sim, eu vou resolver essa multiplicação aqui, ó. Então eu vou abrir chaves, repete o menos 1 com toda calma. Opa, aqui em cima esquecemos de fechar o parêntese. Você vai fazer o que agora aqui? Ó, repete sinal de mais. Eu tenho uma multiplicação entre números com sinais iguais. Ó. Menos com menos vai dar mais. E 8 vezes 1 é 8. Então aqui, toda essa resolução aqui vai dar mais 8. E fecha chaves e eleva ao quadrado. E agora, por último, ficou o que aqui dentro dessas chaves? Ficou menos 1 mais 8. Menos 1 mais 8. Eu só escrevi aqui para ficar mais claro. Eu tenho aqui uma adição entre números com sinais diferentes. Então, eu vou conservar o sinal do maior em módulo, que no caso é o sinal do 8. Então, vai ficar mais. E vou pegar o maior menos o menor. Ou seja, 8 menos 1, 7. Então ficou mais 7. Posso escrever chaves aqui, não vai fazer muita diferença. Então vai ficar mais 7 entre chaves elevado ao quadrado. Então menos 7 ao quadrado vai dar 49. Pode escrever mais 49. A resolução do item D, encerrando a nossa aula, é mais 49. Ok, pessoal, nós chegamos ao final de mais uma videoaula e eu espero que ao final desta aula você consiga resolver
esse exercício proposto que está na página 36 do material de vocês, tá? Lazer em Casa, página 36. Caso vocês não consigam, eu espero que vocês tentem, tá? E qualquer dúvida eu poderei tirar durante a semana, tá? Tenha uma boa semana de estudos e até a nossa próxima aula. Bons estudos para vocês. Tchau, tchau.